Você conhece Deus ou só ouviu falar dele? Olha que pergunta. Você conhece Deus ou só ouviu falar dele? Você e o Criador são amigos íntimos ou simples conhecidos? Profundo isso, concorda? Gálatas 4, Paulo explica a diferença entre um escravo e uma criança. Seu desejo era o de assegurar que os gálatas desfrutassem os privilégios legítimos que Cristo conquistara por eles lá na cruz do Calvário. Muitos de nós poderíamos dizer que somos filhos de Deus, né? Mas essas palavras soam vazias para você? Você pode dizer com confiança e do fundo do coração que conhece Deus e é conhecido por Ele? Paulo diz aos Gálatas que o Espírito Santo é aquele que coloca em nosso coração a certeza que somos os seus filhos. Por isso você deve sempre orar para que seja cheio do Espírito Santo. E por que vocês são filhos? Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também tornou o herdeiro. 4, 6 ao 7. Esses versículos revelam, gente, uma verdade impressionante e linda. Não tenho como explicá-la completamente, mas já a experimentei muitas das vezes em minha vida, em momentos de intimidade com o Deus Criador dos céus e da terra, o autor de nossa salvação. É um dos dons preciosos que o Espírito Santo nos concede. Ele nos assegura de que somos amados por Deus e que Ele nos tem em alta conta. Ele nos garantia, firmeza como cristãos, o dom da novidade em Cristo, a novidade de vida, o novo céu e a nova terra. Ele nos mostra que não temos nada a temer, porque somos seus filhos e Ele é poderoso. Ele nos diz que somos aceitos de maneira completa e incondicional e nos lembra da vitória que está por vir, aleluia, quando o reino de Deus estiver plenamente estabelecido. Paulo enfatizou essas verdades fundamentais em sua carta aos Romanos também. Ele diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna, olha só, filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Isso é muito esperançoso. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, concorda? Romanos, lá no capítulo 8, do versículo 15 ao 17, diz: não sei onde você está no momento em que lê este livro, eu não sei te dizer, mas entenda uma coisa comigo, talvez esteja muito bem, e essa leitura sirva apenas para reafirmar sua situação. Se for isso, o que acontece então? Digo, amém. Talvez você esteja lendo isso e pensando, bom, questionamento importante. Bom, o fato é que não tenho esse tipo de intimidade com Deus. O Espírito em mim nunca clama Abba, Pai. Você nega, é uma negativa em que tua mente recebe. Se for esse o seu caso, não ofereça um guia do tipo 4 passos para se conectar com o Espírito Santo. Não é uma receita pronta, faça isso. No entanto, gostaria
de falar sobre dois obstáculos potenciais a respeito dos quais você deve pensar conforto e volume. Conforto, talvez sua vida seja segura demais. Por experiência própria, eu me sentia mais perto de Deus quando essa proximidade era uma necessidade. Olha que profundo, muitos de nós agimos assim. A Bíblia diz que o Espírito surge em situações nas quais normalmente sentiríamos medo. Lucas capítulo 12, verso 11 e 12. Dê uma lida lá. Experimentamos a orientação do Espírito Santo em situações de desespero, gente. Infelizmente, como quando vamos a julgamento por anunciar o Evangelho em alguns países. Isso acontece quando somos questionados porque cremos em um Deus que permite complete com a narrativa da tragédia mundial, das coisas que acontecem mais recente, ou quando recebemos uma ligação totalmente inesperada, avisando algum membro da família morreu. Não é isso que acontece? Você já viveu essa experiência? Agora, Jesus se refere ao Espírito Santo como o ajudador, ou consolador, ou confortador. Desculpa. Permita-me fazer uma pergunta simples a você. Por que precisaríamos de um confortador se nossa vida já fosse confortável? Hein? Se você já tivesse tudo, aparentemente falando. São aqueles que arriscam a vida e sofrem pelo Evangelho, como diz Filipenses, capítulo 1, verso 29, que experimentar com maior frequência a presença divina, sempre com vocês, até o fim dos tempos, como está no Evangelho segundo Mateus 28, 20. Embora esse versículo valha para todos os que creem, é claro que Deus está sempre, gente, sempre conosco. Até que ponto nos importamos ou precisamos saber que o Criador está conosco, se nunca estamos sozinhos no sentimento, nos sentimos necessidade dele. Esse é o dom precioso da intimidade que o Espírito Santo nos oferece. Trata-se de uma segurança que não tem preço e vale qualquer sacrifício de nosso conforto, mesmo aprisionados. Talvez você precise de menos barulho em sua vida. O Deus Esquecido, de Francis Chan.